Ana acordava antes do sol nascer, em uma casa pequena e silenciosa. O único som que quebrava o silêncio era o barulho do fogão esquentando o café. Seus dias começavam cedo, muito cedo, e com eles vinha o peso de uma responsabilidade que, para ela, era inegociável: garantir que Júlia, sua filha de apenas 8 anos, tivesse um futuro melhor. Sozinha desde que o pai da menina desaparecera sem deixar rastros, Ana aprenderá a viver na base da força e da resiliência. Cada dia era uma batalha, e ela sabia que, apesar do cansaço que carregava nos ombros, não havia espaço para falhar. Júlia, por sua vez, era o reflexo de toda a esperança que Ana depositava no futuro. A pequena menina de cabelos cacheados e olhos curiosos não entendia completamente as dificuldades que a mãe enfrentava, mas sentia. Sentia no silêncio quando Ana voltava tarde do trabalho no hotel, exausta, sem forças para brincar, mas sempre com um sorriso carinhoso ao ver a filha. Havia algo de mágico naquela relação, uma cumplicidade que transcendia as palavras. Júlia, mesmo sem saber, era luz nos dias mais escuros da mãe, o motivo que a fazia seguir em frente quando tudo parecia pesado demais. Ana trabalhava como faxineira em um hotel de luxo na cidade. Todos os dias, ela caminhava pelos corredores de mármore brilhante, limpando os quartos impecáveis, onde os hóspedes viviam uma realidade tão distante da sua que parecia quase outro mundo. Ali, ela era invisível. Os olhares dos ricos e poderosos passavam por ela sem notar, e Ana se acostumou a ser apenas a funcionária, uma peça na engrenagem que sustentava o brilho daquelas vidas que ela nunca teria. Mas dentro dela, uma chama persistia. O sonho de um dia abrir sua própria pousada, um lugar onde ela e Júlia pudessem viver sem a constante sombra da escassez. Os dias eram duros, e as contas nunca paravam de chegar. A comida na mesa era contada, e o aluguel muitas vezes ameaçava ser a próxima crise. Mas Ana nunca deixava Júlia perceber o quão apertado o orçamento era. Para a menina, a mãe era uma heroína, capaz de transformar os dias mais simples em momentos felizes, mesmo que isso significasse improvisar brinquedos com tampinhas de garrafa ou contar histórias antes de dormir, ao invés de comprar o que as outras crianças tinham. Havia amor. E onde há amor, há sempre um espaço para sonhar, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Mas, mesmo com toda a sua força, havia noites em que Ana se deitava sentindo o peso da vida esmagá-la. O silêncio da madrugada era seu único confidente, e as lágrimas que ela jamais derramaria na frente de Júlia, escorriam silenciosas em seu travesseiro. O medo de não conseguir, de falhar com sua filha, era seu maior inimigo. No entanto, toda vez que o sol nascia, ela se levantava. Porque sabia que a vida, por mais dura que fosse, não esperava. Eduardo vivia cercado por luxo. Ele tinha tudo que qualquer pessoa poderia desejar: uma casa imponente com enormes janelas de vidro, carros importados e viagens frequentes para lugares paradisíacos. Mas, para ele, o verdadeiro símbolo de sucesso era o escritório no topo do prédio mais alto da cidade, onde ele passava a maior parte dos seus dias. Ali, entre reuniões milionárias e decisões que moviam fortunas, Eduardo acreditava que estava construindo um império, algo que deixaria sua marca no mundo. Porém, enquanto o sucesso financeiro crescia, algo mais se perdia, algo que ele mal notava, tão envolvido em seu próprio ritmo frenético. Helena, sua esposa, também vivia nesse mundo de abundância, mas para ela, a riqueza parecia ter outro significado. Os móveis de luxo, os vestidos caros, as festas sofisticadas, nada disso preenchia o vazio que ela sentia. Cada canto da casa, por mais elegante que fosse, parecia ecoar um silêncio ensurdecedor. Durante os eventos sociais, eles eram o casal perfeito, sorrisos alinhados, roupas impecáveis, uma fachada que enganava a todos. Mas, quando as luzes se apagavam e as portas se fechavam, a verdade surgia: a distância entre eles era imensa, invisível aos outros, mas dolorosamente real para Helena. Ela tentava, em pequenos gestos, se aproximar de Eduardo. Um jantar à luz de velas, um convite para uma viagem só dos dois, mas ele sempre estava ocupado.
O telefone vibrava sem parar, os e-mails exigiam respostas urgentes, e, em seu mundo, Helena começou a se transformar em apenas mais um item de sua rotina. Ele não a ignorava por crueldade, mas sim por não enxergar o que estava bem diante dele. Para Eduardo, o trabalho era tudo, e ele acreditava, honestamente, que todo o esforço era para proporcionar a melhor vida possível para os dois. Mas o que ele não percebia era que, ao se concentrar no sucesso externo, estava destruindo o que havia de mais valioso dentro de casa. Helena, por sua vez, sentia-se prisioneira em um castelo dourado. Todos a invejavam, todas queriam ser como ela. Mas nenhum dos amigos sabia o quanto sua vida era vazia. Era como se, ao longo dos anos, ela tivesse perdido sua própria voz, sua própria identidade, sempre ocupada em ser a esposa de Eduardo. Ele era sua vida, mas ele sequer sabia como ela realmente se sentia. No fundo, ela desejava que ele notasse. Não os vestidos novos, não os presentes caros que ela usava em eventos, mas a dor no olhar dela, o silêncio cada vez mais longo entre uma conversa e outra. E assim, o casal que parecia ter tudo vivia uma realidade de solidão. Eduardo, preso ao ciclo interminável de trabalho, e Helena, presa a uma vida de aparências que não significava mais nada. O que eles não sabiam era que o abismo entre eles estava prestes a crescer ainda mais. Para Ana, aquele hotel era como outro mundo. Um mundo onde as pessoas tinham mais do que poderiam gastar em uma vida inteira, mas pareciam sempre insatisfeitas. Ela estava acostumada a ser invisível ali. Seu trabalho era limpar o que os outros deixavam para trás, sempre em silêncio, sempre despercebida. E foi assim que ela começou a notar o casal do quarto 502, Eduardo e Helena. Eles eram diferentes dos outros hóspedes. Não pela riqueza, pois isso era comum ali, mas pela forma como habitavam aquele espaço, como se fossem estranhos na própria companhia. Toda vez que Ana entrava no quarto deles para fazer a limpeza, era recebida por um ambiente impecável, sem sinais de alegria ou vida. O perfume caro no ar, os lençóis de seda perfeitamente alinhados, mas havia algo fora do lugar, algo que ela não conseguia nomear de imediato. Começou a prestar atenção aos detalhes. Na cama sempre arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali de verdade. Nos dois pares de chinelos, que sempre estavam distantes um do outro, como se evitassem se cruzar até no mais íntimo dos momentos. E, sobretudo, nos pequenos resquícios de silêncio que ainda pairavam no ar mesmo quando o casal não estava lá. Foi numa dessas idas e vindas que Ana começou a perceber os sorrisos forçados. Eduardo, de terno impecável, sempre apressado, jogava um sorriso curto e mecânico para Helena antes de sair, como se fosse apenas mais uma parte da sua agenda. Helena, por outro lado, às vezes olhava para o espelho do banheiro com uma expressão que Ana conhecia bem, aquela mistura de cansaço e desilusão que vem quando algo que deveria ser perfeito se torna insuportável. Ana nunca ousaria perguntar, mas em sua mente ela imaginava as histórias que aquele silêncio escondia. Em um desses momentos, enquanto trocava as toalhas do banheiro, Ana se deparou com Helena sentada à janela, olhando para o horizonte com um vazio nos olhos. Elas nunca haviam trocado mais do que um bom dia, mas naquele instante algo aconteceu. Talvez fosse a maneira simples como Ana movia suas mãos, ou a gentileza discreta que carregava no rosto cansado, mas Helena, por um breve segundo, olhou para ela de forma diferente. Não como se fosse a funcionária do hotel, mas como uma mulher que entendia algo sobre outra mulher. Ana não sabia disso, mas Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calor suave em seu peito ao observar a simplicidade de alguém que, apesar de ter tão pouco, parecia carregar uma paz que ela não conhecia mais. À medida que os dias passavam, Ana continuava seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia uma conexão invisível entre ela e Helena. Uma conexão que nem palavras precisavam expressar. Era um dia como outro qualquer no hotel. Ana estava passando o aspirador no quarto 502 quando Eduardo entrou, visivelmente agitado. Ele foi direto ao cofre no armário, seu rosto tenso, e começou a procurar algo com urgência.
Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentava manter a calma, embora fosse evidente que algo estava errado. De repente, o som de objetos sendo atirados ao chão ecoou pelo quarto. Ana, que sempre fazia seu trabalho com discrição, parou, observando com cautela o homem que, até então, parecia ter o controle de tudo na vida. Eduardo finalmente explodiu. "Onde está?" ele gritou, virando-se abruptamente para Ana. Ela, confusa, deu um passo para trás. "Senhor, o que está acontecendo?" perguntou com a voz calma, mas por dentro sentia seu coração disparar. Eduardo mal conseguiu se conter. "Meu relógio! O relógio do meu pai! Ele sumiu!" Sua voz era cheia de desespero, um desespero que ia muito além do valor material do objeto perdido. Aquele relógio não era um simples acessório de luxo. Ele pertencia ao pai de Eduardo, um homem rígido, que havia construído o império que agora Eduardo comandava. A peça, um antigo modelo dourado com o mostrador em perfeito estado, não só marcava as horas, mas carregava o peso de um legado, de uma herança familiar que significava mais do que dinheiro. Para Eduardo, perder aquele relógio era como perder uma parte de si mesmo, algo que ele acreditava que o ligava à memória e aos valores de seu pai. E naquele momento, a sensação de falha e impotência tomou conta dele. Sem pensar duas vezes, ele olhou diretamente para Ana. O olhar frio e acusador fez o estômago dela revirar. "Foi você, não foi?" A acusação foi direta e cortante. Ana sentiu o sangue fugir do rosto. "Senhor, eu jamais", começou ela, mas Eduardo a interrompeu. "Você é a única pessoa que entra aqui todos os dias. Esse relógio não desapareceu sozinho." Ele não estava disposto a ouvir nenhuma justificativa. Para ele, o sumiço só podia ter uma explicação, e Ana, que sempre fora invisível aos olhos dos hóspedes, agora era o foco de toda a raiva e frustração que ele sentia. O hotel inteiro foi tomado por um clima de tensão. Os olhares desconfiados da gerência, os sussurros dos outros funcionários, tudo parecia apontar para Ana como a culpada. O gerente a chamou para uma conversa, mas ela não teve a chance de se defender de verdade. O relógio desaparecera, e a lógica, segundo eles, era simples. Ana era quem tinha acesso ao quarto. Ela, que já enfrentava tantas dificuldades em sua vida, agora se via no meio de uma tempestade, acusada de algo que nunca faria. Mas havia algo mais profundo ali. Enquanto Eduardo despejava sua fúria sobre ela, Ana podia ver nos olhos dele não apenas a raiva pela perda do objeto, mas o medo. O medo de perder o controle, o medo de que sua vida, sua família, seu legado estivessem desmoronando diante de seus olhos. E naquele turbilhão de emoções, Ana se tornava o alvo de um homem que, sem perceber, estava perdendo muito mais do que um relógio. Ana estava em choque. A demissão foi uma faca cravada em seu coração, e o silêncio do hotel, que antes era seu refúgio, agora se tornará uma prisão. Ela tentou argumentar, clamar por justiça, mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. O gerente, com um olhar de desaprovação e um gesto de desprezo, não queria ouvir suas explicações. "É uma questão de imagem, Ana. Não podemos ter alguém com sua reputação aqui", ele havia dito, e cada palavra era um golpe na sua dignidade. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas sua voz parecia fraca frente à tempestade de acusações que caíam sobre ela. "Antes de continuarmos, o que você faria se fosse acusado injustamente de algo que não cometeu? Como você lidaria com a dor e a frustração dessa situação? Você já passou por uma situação em que sentiu que foi mal interpretado ou injustiçado? Como isso impactou sua vida? Conte para nós nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Enquanto isso, a responsabilidade de sustentar Júlia pairava sobre seus ombros como uma sombra. Ana pensava em sua filha, de apenas 7 anos, que dependia dela para tudo.
O sorriso inocente de Júlia, suas perguntas curiosas sobre o que estava acontecendo, faziam o coração de Ana se despedaçar ainda mais. Como explicaria à filha que sua mãe havia sido demitida por algo que não fez? O pensamento de não conseguir prover o que a menina precisava consumia. As contas, os cuidados, o sonho de uma vida melhor, tudo parecia desmoronar em questão de minutos, como um castelo de cartas. Cada dia, Ana acordava cedo, como sempre, mas agora não havia motivação. O hotel, que antes era um lugar onde ela se sentia orgulhosa de trabalhar, agora era um símbolo de um sistema que falhava. Ela tentava reverter a situação, procurava evidências, pedia para revisarem as câmeras de segurança, mas suas tentativas eram em vão. Era como se a verdade tivesse se perdido em meio à arrogância e ao medo de Eduardo, que preferia manter as aparências do que encarar a realidade. Ana percebia que, por mais que lutasse, a batalha estava perdida. As portas se fechavam na sua cara, e a frustração se transformava em desespero. A vida, que antes parecia simples, agora mostrava sua fragilidade. Um instante, uma palavra, uma decisão impulsiva, e tudo poderia mudar para sempre. Ana olhava pela janela da sua pequena casa, onde a luz do sol entrava, e via o brilho nos olhos de Júlia, mas também via a preocupação refletida em seu próprio rosto. A insegurança financeira, a incerteza do futuro, tudo isso a deixava em um estado de angústia constante. Ela queria gritar, queria que o mundo escutasse sua dor, mas a verdade era que ela estava sozinha em sua luta. Com o coração pesado, Ana decidiu que não poderia se render. Por Júlia, por ela mesma, por todas as mulheres que já haviam passado por situações semelhantes. O abismo da injustiça era profundo, mas dentro dela havia uma centelha de esperança que ainda não havia se apagado. E, mesmo que tudo parecesse desmoronar, Ana sabia que precisava encontrar uma maneira de levantar-se e lutar, não apenas por sua liberdade, mas pela dignidade que lhe foi tirada. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento do relógio, o clima em casa era pesado, quase palpável. Helena observava Eduardo de longe, como uma espectadora de sua própria vida, enquanto ele se tornava cada vez mais obcecado pela busca do objeto perdido. A casa, que já havia sido um lar cheio de risos e sonhos, agora se transformará em um cenário de tensão. As paredes pareciam sussurrar as inseguranças e frustrações que cada um deles tentava ignorar. O silêncio entre o casal era ensurdecedor, e Helena sentia seu coração apertar a cada dia que passava. Ela tentava se aproximar dele, buscar alguma conexão, mas Eduardo estava em um estado de frenesi. Passava horas revirando gavetas, reexaminando lugares que já havia checado inúmeras vezes. Ele não apenas buscava um relógio, estava em busca de um sentido, de um anseio que parecia escapulir entre seus dedos. A atenção que deveria ser dedicada à esposa e à família se dispersava em cada canto da casa, onde ele acreditava que poderia encontrar pistas do que havia perdido. As horas passavam, e o olhar dele, antes tão carinhoso, agora se tornará distante e perdido. Helena, por sua vez, se esforçava para ser compreensiva. Sabia que a dor de Eduardo era real, mas o que mais a machucava era a maneira como ele ignorava sua presença. Ela tentou criar momentos especiais, cozinhar pratos que costumavam fazer juntos, ou mesmo assistir a um filme que ambos amavam, mas suas tentativas eram respondidas com murmúrios distraídos e um olhar ausente. O que deveria ser um momento de união se tornava cada vez mais um campo de batalha emocional, e Helena se sentia cada vez mais invisível. As conversas se tornaram escassas, e o que restava entre eles eram palavras endurecidas por frustração e tristeza. Helena queria gritar, queria chacoalhar Eduardo e fazê-lo perceber que o que realmente estava em jogo não era apenas um relógio, mas sua família, seus sonhos e a felicidade que eles tinham construído juntos. Você não vê que estamos nos afastando? Ela finalmente perguntou em um momento de desespero. Eduardo a olhou como se despertasse de um longo pesadelo, mas logo desviou o olhar, incapaz de confrontar a realidade que ela estava lhe apresentando. A cada instante que passava, Helena sentia o peso da solidão.
Ela desejava que Eduardo se desse conta de que a vida era muito mais do que um objeto perdido, que a verdadeira essência de sua união não estava na riqueza material, mas no amor que havia entre eles. As noites se tornaram longas e frias, e a cama, que um dia fora um abrigo, agora se transformava em um espaço repleto de distância e mágoa. No fundo, Helena sabia que o silêncio não era apenas uma falta de palavras, era uma grita silenciosa por mudança, por atenção, por amor. A verdade é que, enquanto Eduardo estava consumido por sua busca, sua esposa estava prestes a perder o que realmente importava, a conexão que um dia os uniu. A atmosfera na casa estava tão tensa que parecia que a qualquer momento uma tempestade poderia se formar. Era uma noite fria, e as nuvens pesadas lá fora refletiam o que se passava dentro de casa. Helena estava sentada na sala, as mãos trêmulas envoltas em uma xícara de chá. O vapor subia, mas seu coração estava gelado. Ela olhava para a porta, esperando que Eduardo voltasse de mais uma busca infrutífera, mas sabia que não eram apenas as horas que passavam, eram meses de solidão que a consumiam. Quando ele finalmente entrou, a expressão em seu rosto não era de alívio, mas de frustração profunda. Ela podia ver o peso nos ombros dele, como se cada busca, cada indício não encontrado, o estivesse derrubando um pouco mais. Helena sentiu uma onda de compaixão e desespero se misturando dentro dela. A necessidade de falar era urgente. E assim, em um impulso, ela se levantou e o chamou. Eduardo, precisamos conversar. Ele a olhou, confuso, e sentou-se no sofá, os olhos pesados de dor e raiva. O que há, Helena? O que mais pode ser dito sobre o relógio? A voz dele era um sussurro cansado, mas ela sabia que por trás daquela frustração havia um homem que, em algum lugar, ainda a amava. Ela respirou fundo, sentindo o coração disparar, e decidiu que era hora de revelar a verdade, mesmo que isso pudesse mudar tudo. Fui eu quem escondeu o relógio, ela disse, as palavras saindo como um sussurro. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eduardo congelou, a expressão de incredulidade se desenhando em seu rosto. O que, ele finalmente conseguiu dizer, quase sem acreditar. Helena, com lágrimas nos olhos, começou a explicar. Eu não fiz isso por maldade. Fiz porque estava desesperada. Estava tentando te fazer enxergar o que você estava perdendo, nós. A revelação a fez tremer, e a culpa a envolveu como uma manta pesada. Ela não havia planejado isso, era uma tentativa de chamar a atenção dele, de despertar o homem que se perderá nas sombras da ambição. Eu queria que você notasse o quanto a nossa família, a nossa conexão estava se desfazendo. O relógio não era o que importava. Era você, era eu, éramos nós. E eu tinha medo de que, se nada mudasse, eu te perderia para sempre. As palavras de Helena ecoaram pela sala, e a realidade começou a se estabelecer em Eduardo. Ele percebeu, naquele momento, que não era apenas um relógio que estava perdido, mas o laço que antes unia os dois. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e a raiva que o consumia deu lugar a um sentimento de dor e compreensão. Eu não percebi, murmurou, a voz embargada pela emoção. Estava tão focado em buscar o relógio que não viu o que realmente estava acontecendo ao nosso redor. Os dois estavam agora de frente um para o outro, e Helena percebeu que havia uma luz de esperança no olhar dele. O que começou como um ato de desespero agora tinha o potencial de abrir os olhos de Eduardo para a verdade. Uma verdade que poderia, finalmente, unir o casal novamente. No coração da noite, sob a sombra da revelação, a possibilidade de reconexão começava a surgir, como um fio de luz em meio à escuridão que os envolvia. Eduardo estava sentado em seu escritório, cercado pelo brilho das luzes da cidade através da janela, mas o esplendor exterior não refletia o tumulto interior que ele sentia. A revelação sobre o relógio e a confissão de Helena o havia atingido como um golpe. O peso da culpa e a vergonha por sua conduta o impeliram a buscar Ana, mas agora ele se via diante de um novo desafio: como encontrá-la? Ele havia perdido seu contato com a faxineira que sempre o impressionou pela força e dignidade.
Depois de uma busca frenética, ele descobriu que Ana havia sido demitida do hotel, e seu coração se apertou ao pensar no que isso poderia significar para ela e para a filha, Júlia. Sem pensar duas vezes, ele pegou o carro e dirigiu-se para a última localização que conseguiu obter. O coração batia descompassado enquanto se aproximava de um bairro simples, com casas modestas, mas bem cuidadas. Uma sensação de desespero o acompanhava, mas ele sabia que precisava fazer isso, precisava enfrentar suas ações e o que haviam causado. Finalmente, ele chegou à porta de Ana, e a atmosfera ao seu redor parecia pesada. Era uma casa pequena, mas o jardim florido ao redor era um reflexo do carinho que Ana sempre tinha por sua vida e por sua filha. Eduardo hesitou por um momento, a mão pairando sobre a campainha. A insegurança o dominava, mas ele respirou fundo e pressionou a campainha. O som ecoou, e logo a porta se abriu. Ana apareceu, surpresa e um pouco desconfiada. Eduardo? O que você está fazendo aqui? O tom de voz dela era firme, mas havia uma vulnerabilidade que ele não conseguia ignorar. Ele sabia que a confiança estava abalada, e cada palavra que ele pronunciaria seria crucial. Preciso falar com você, Ana. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim, mas, eu sinto muito, ele começou, a sinceridade nas palavras transparecendo em sua expressão. Eu errei, e não consigo parar de pensar no que fiz. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ana cruzou os braços, uma mistura de surpresa e desconfiança ainda evidente em seu olhar. E o que você acha que suas palavras vão mudar? Eu perdi meu emprego, Eduardo. Eu perdi a minha dignidade. A dor na voz dela o atingiu como uma flecha. Eu entendo, e eu sou responsável por isso. Não estou aqui para justificar o que fiz, mas para pedir perdão. Eu realmente não percebi o quanto sua vida era frágil até que você desapareceu do hotel. E agora, refletindo sobre tudo, vejo o quanto fui cego. Ana olhou para ele, e Eduardo percebeu que havia uma batalha interna se desenrolando. Você não sabe o que eu passei. A pressão de criar minha filha sozinha, as contas a pagar, o medo do amanhã. Eu me dediquei ao trabalho, e você destruiu isso com uma acusação infundada. Cada palavra dela cortava como uma lâmina, e Eduardo sentiu o peso de cada uma delas. Eu quero ajudar. Eu quero te apoiar, Ana. Não posso trazer de volta o que perdi, mas quero fazer parte do seu futuro, se você me permitir, ele disse, a voz embargada pela emoção. Posso fazer algo para você, talvez ajudar a encontrar um novo trabalho ou até ajudar na educação da Júlia. Por favor, me deixe corrigir isso. Ana hesitou, e a dignidade que sempre a acompanhará agora estava à flor da pele. O que você realmente quer, Eduardo? Acha que pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido e eu devesse aceitar suas ofertas? Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre respeito, e eu me sinto completamente desrespeitada. Eu sei, e eu aceito isso. Quero te mostrar que aprendi com meus erros, ele respondeu, a sinceridade em seus olhos. Por favor, me dê uma chance. Eu não sou mais o homem que você conheceu. Prometo que posso ser melhor, não só para você, mas também para Júlia. Não quero ser apenas um homem de negócios, quero ser um homem que faz a diferença na vida das pessoas. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de emoção. Ana observou o homem diante dela, e pela primeira vez, viu alguém que não estava apenas pedindo perdão, mas tentando entender o valor do respeito e da dignidade. A tensão no ar parecia se dissipar lentamente, e a possibilidade de reconciliação começou a surgir. A vida havia lhes dado uma nova chance de reescrever suas histórias, e ambos estavam dispostos a tentar. Enquanto as palavras pairavam no ar, Eduardo notou a luz dos olhos de Ana mudar, como se uma nova chama estivesse se acendendo. Ele sentiu que havia uma história mais profunda que pulsava sob a superfície de suas lutas diárias. Ana, ele começou, buscando um jeito de aprofundar a conversa. O que você realmente deseja? O que te faz sonhar? Ela hesitou por um momento,
a desconfiança ainda presente, mas ao mesmo tempo, a curiosidade estava se infiltrando em sua mente. Um sonho. Ana sorriu de forma amarga, como se estivesse relembrando algo distante. Acho que faz tanto tempo que não penso nisso que já quase me esqueci. Eduardo a encorajou com um gesto de mão. Fale sobre isso. O que você sempre quis fazer? O olhar dela se desviou para o chão, como se as memórias estivessem enterradas em suas profundezas. Mas ele percebeu que ela estava prestes a abrir uma porta que há muito estava trancada. Desde pequena, eu sonhava em ter uma pousada. Um lugar acolhedor onde as pessoas pudessem se sentir em casa, um refúgio longe do estresse do dia a dia. Ana confessou, sua voz agora mais suave, mais repleta de emoção. Eu sempre imaginei como seria receber os hóspedes, cuidar deles, fazer com que se sentissem especiais. Mas a vida não me deixou seguir esse caminho. As contas, a responsabilidade pela Júlia, tudo isso tomou conta de mim. A sinceridade em sua voz tocou Eduardo. Ele podia sentir a paixão que emanava dela ao falar de seu sonho. Por que você nunca tentou? Ele perguntou, inclinando-se para mais perto, interessado. Eu não tenho o que é preciso. Nunca tive. Como posso pensar em abrir um negócio quando estou lutando para pagar as contas e dar o melhor para minha filha? Ana respondeu. A fragilidade em seu olhar era uma mistura de dor e esperança. A visão de Ana, cheia de amor e sacrifício, fez o coração de Eduardo apertar. Ele a observou por um momento, imaginando a pousada que ela sonhava em construir. E se eu disser que posso te ajudar? Ele lançou a ideia como uma âncora, percebendo que havia encontrado um propósito ali. Eu tenho o conhecimento e os recursos para te ajudar a tornar esse sonho realidade. Ana ergueu o olhar, os olhos agora brilhando com uma mistura de incredulidade e esperança. Você está falando sério? Como você? Por que faria isso por mim? A insegurança de sua voz deixava claro que ela não sabia o que pensar da oferta. Porque eu vejo que você é, Eduardo respondeu, a sinceridade em cada palavra. Você é uma mulher incrível, cheia de força e determinação. Eu quero te ajudar a recuperar o que a vida te tirou. Além disso, aprendi uma lição importante sobre respeito e dignidade. Eu quero ser parte de algo maior, de um sonho que vale a pena. Silêncio. As palavras de Eduardo ecoavam na mente de Ana. Ela se permitiu imaginar por um breve momento, como seria ter um espaço onde pudesse expressar todo o seu amor pela hospitalidade, onde poderia criar memórias não apenas para si, mas também para sua filha. Eu não sei se posso aceitar isso, Ana disse, a vulnerabilidade voltando a ela. É um sonho tão grande, e eu sou apenas uma mulher que perdeu tudo. Mas ao olhar para Eduardo, ela viu um homem que havia enfrentado seus próprios demônios e agora estava disposto a se conectar, a construir algo positivo. Juntos, nós podemos transformar esse sonho em realidade. Posso te ajudar com o planejamento, com o financiamento e, se precisar, também com as operações. Você não está sozinha nessa, Eduardo afirmou, a determinação em sua voz clara como cristal. A esperança, uma sensação quase esquecida, começou a brotar no coração de Ana. As paredes que haviam se fechado ao seu redor estavam lentamente se abrindo. Poderia ser o início de uma nova jornada, uma oportunidade não só para ela, mas também para sua filha. Uma chance de dar vida ao sonho que sempre carregou, agora ao lado de alguém que realmente a respeitava. Se você realmente está disposto a fazer isso, eu adoraria tentar, Ana finalmente disse, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. As palavras, simples mas poderosas, estavam carregadas de emoção. Essa era a faísca que poderia acender uma nova vida, e Eduardo percebeu que, ao ajudá-la, ele também estaria se redescobrindo. O sol se pôs lentamente, mergulhando a varanda da casa de Helena e Eduardo em uma luz suave e dourada. Sentados lado a lado, os dois olhavam para o horizonte, onde o céu se misturava em tons de laranja e rosa, mas a beleza do momento era ofuscada pela tensão que os envolvia.
O silêncio era pesado, uma mistura de nostalgia e arrependimento. Helena foi a primeira a romper o silêncio. Lembra de como éramos felizes aqui? Quando Rafael ainda morava conosco, sempre rindo e fazendo planos para o futuro. Sua voz carregava um peso emocional, e cada palavra parecia ressoar na alma de Eduardo. As memórias daquele tempo pareciam longínquas, como um eco de uma felicidade que parecia ter desaparecido. Sim, Eduardo respondeu, olhando para o chão. Era mais fácil quando ele estava aqui, antes de ir para o exterior. Agora, tudo o que fazemos é tentar manter as aparências, esquecemos o que realmente importa. Ele suspirou, sentindo a verdade de suas palavras. O relógio perdido, que havia simbolizado a desconexão entre eles, não era nada comparado ao que realmente haviam perdido, a conexão familiar e a intimidade que tinham um com o outro. Helena assentiu, sua expressão revelando uma mistura de tristeza e esperança. A vida se tornou tão corrida e superficial. O que aconteceu com os momentos em família, as conversas honestas? O que importa mais do que a nossa união? Com a determinação crescendo em seu coração, Eduardo sugeriu, e se começássemos a fazer pequenas mudanças? A redescobrir o que realmente significa estar juntos? Não podemos esperar que o Rafael venha e faça tudo voltar ao normal. Precisamos ser proativos. Eu adoraria isso, respondeu Helena, seus olhos brilhando com a ideia. Vamos tentar estabelecer novos rituais, mesmo que Rafael esteja longe. Momentos que nos lembrem do que somos e do que queremos ser como família. Assim, começaram a planejar pequenos passos para se reconectar. O primeiro deles foi um jantar romântico à luz de velas, algo que não faziam há muito tempo. Ao prepararem a refeição, começaram a conversar sobre os sonhos que tinham antes da vida os engolir. Lembro de quando sonhávamos em viajar juntos, conhecer novos lugares. Podemos voltar a sonhar, disse Helena, seu sorriso agora mais genuíno. Sim, podemos até planejar uma viagem quando Rafael voltar, respondeu Eduardo, o brilho de esperança começando a iluminar seus olhos. Mas, por agora, precisamos nos reconectar. Começando com nós dois. Naquela noite, enquanto a comida cozinhava, a conversa fluiu naturalmente. As memórias começaram a emergir, e as risadas foram se acumulando, como se a distância que se criou entre eles começasse a se dissolver. O passado se transformou em um presente compartilhado e rico em significados, e ambos se sentiram como se finalmente estivessem se reaproximando. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas cada pequena decisão de estarem juntos começou a cimentar o que realmente importava. O simples ato de cozinhar juntos, de sentar-se à mesa e compartilhar uma refeição, tornou-se um ritual valioso, um lembrete de que a família era mais do que apenas um conceito, era uma ação a ser cultivada todos os dias. À medida que se dedicavam a reconstruir seu relacionamento, Eduardo e Helena perceberam que o que realmente contava não era a quantidade de dinheiro ou a imagem de sucesso que projetavam, mas sim a conexão verdadeira que tinham um com o outro. Juntos, estavam determinados a não deixar essa nova oportunidade escapar, decididos a buscar um futuro onde o amor e a intimidade fossem o centro de suas vidas. Era um dia ensolarado quando Ana finalmente viu sua pousada abrir as portas pela primeira vez. O aroma fresco do café recém-passado misturava-se ao perfume das flores que ela mesma plantou ao redor do pequeno jardim. Com cada detalhe cuidadosamente escolhido, a pousada não era apenas um espaço, era a materialização de um sonho que ela havia guardado por tanto tempo, sufocado pelas dificuldades da vida. As paredes do lugar estavam adornadas com quadros que representavam as belezas do Brasil, e a recepção exalava calor e acolhimento, um reflexo da alma generosa de Ana. Enquanto ela ajustava a toalha da mesa do café da manhã, seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e alegria. Júlia, sua filha, estava ao seu lado, ajudando a organizar os últimos detalhes. Com um sorriso radiante, a menina dizia palavras de encorajamento que faziam Ana se sentir mais forte. Você vai arrasar, mãe. Eu sei que todos vão adorar a pousada.
A confiança de Júlia era contagiante e Ana não conseguia conter um sorriso ao ver o brilho nos olhos da filha. Naquele momento, Ana olhou pela janela e viu o movimento na rua. Algumas pessoas já começavam a se aproximar, atraídas pelo charme do lugar. Lembranças da sua luta diária para sustentar a filha passaram pela sua mente, e ela se sentiu grata por cada passo que havia levado até ali. Cada noite em claro, cada dia de trabalho duro agora pareciam pequenos sacrifícios diante da realização de seu sonho. Conforme as horas passavam, o espaço se enchia de risadas e conversas animadas. Ana servia o café com um sorriso, enquanto ouvia as histórias dos primeiros hóspedes. Era incrível ver como aquele lugar que antes era apenas uma ideia em sua mente agora pulsava com vida e alegria. Cada agradecimento, cada elogio a fazia sentir que tudo valia a pena. Mas o momento mais emocionante do dia aconteceu quando Eduardo entrou na pousada. Ele havia prometido estar presente na abertura e cumpriu sua palavra. Ao vê-lo, Ana sentiu um misto de gratidão e admiração. Eduardo estava ali, com uma expressão de orgulho estampada no rosto, refletindo quanto ele acreditou nela. Ele não era apenas um apoio financeiro, mas um amigo que ajudou a resgatar um sonho. Quando seus olhos se encontraram, um entendimento silencioso passou entre eles, como se dissessem: "Você conseguiu." Eduardo cumprimentou Júlia com um abraço caloroso, em seguida, parou diante de Ana. "Você fez isso acontecer", disse ele, genuinamente emocionado. As palavras dele eram como uma melodia, cada sílaba ressoando em seu coração e reafirmando o quanto ela havia superado. Ana, com os olhos brilhando, respondeu: "Não teria conseguido sem a sua ajuda. Isso é um sonho compartilhado." Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados, Ana sentiu que aquele dia era mais do que a abertura da pousada. Era o símbolo de sua resiliência, de sua capacidade de sonhar novamente. Era um novo começo, uma nova vida. E ao olhar para Júlia, que a observava com um brilho de admiração, Ana soube que, independentemente dos desafios que viriam, elas estavam prontas para enfrentá-los juntas. A celebração continuou, com risadas e músicas que ecoavam pela pousada, enquanto os hóspedes brindavam a nova empreendedora. A energia de esperança e renovação era palpável, e Ana, naquele momento, compreendeu que o futuro era um livro em branco, e ela estava pronta para preenchê-lo com as cores da felicidade e da realização. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas da casa de Eduardo e Helena, criando um ambiente acolhedor que parecia convidar à reflexão. Os dois estavam sentados à mesa de café da manhã, um momento que antes era apressado e superficial. Agora, a atmosfera estava diferente. Entre goles de café, eles começaram a trocar olhares que falavam mais do que palavras. Cada um, à sua maneira, buscava entender como haviam chegado até ali e o que poderia ser feito para mudar o curso de suas vidas. Helena, com a voz tremula, decidiu quebrar o silêncio. "Léo, precisamos conversar sobre nós." Eduardo a olhou, surpreso. As palavras estavam carregadas de um peso que ele sabia que deveria ser abordado, mas evitado por tanto tempo. "Eu sei que temos vivido como estranhos dentro de casa. Não é isso que quero. Mas, para mudar, precisamos ser honestos." A vulnerabilidade dela tocou uma corda dentro dele, e ele assentiu, encorajado a abrir seu coração. A conversa fluiu, revelando medos e inseguranças que antes estavam escondidos sob o manto do cotidiano. Eles discutiram sobre como o trabalho e a ambição haviam ocupado espaços que deveriam ser preenchidos por amor e companheirismo. Eduardo se lembrou das noites em que chegava em casa cansado, sem perceber que cada minuto perdido era uma oportunidade de se conectar com Helena, de construir uma vida juntos. Estava tão focado em ter sucesso que esquecia o que realmente importa, confessou ele, a sinceridade em sua voz fazendo o ambiente mais leve. Enquanto eles se reaproximavam, a expectativa pela volta de Rafael tornava-se palpável. O jovem tinha decidido voltar ao Brasil após meses estudando no exterior. A ideia de tê-lo de volta era um alicerce de esperança, uma chance de reconstruírem a dinâmica familiar que havia se desgastado.
Helena e Eduardo começaram a planejar um jantar especial para recepcioná-lo, e esse planejamento os uniu ainda mais, como se estivessem, juntos, entrelaçando suas vidas novamente. Finalmente, o dia da chegada de Rafael chegou. Quando o viu entrar pela porta, as emoções de Eduardo e Helena explodiram em um misto de alegria e saudade. Rafael trazia consigo não apenas suas malas, mas também uma nova perspectiva de vida, um aprendizado que o transformará enquanto estava fora. O abraço apertado entre pai e filho foi um instante de pura conexão, e quando Helena se juntou a eles, ela sentiu que uma nova fase estava começando. Durante o jantar, as conversas estavam cheias de risos e histórias. Eduardo e Helena se surpreenderam ao notar que Rafael compartilhava suas experiências de forma leve e madura, revelando um jovem mais consciente do valor das relações. Ele falava sobre como o tempo fora havia lhe ensinado a importância da família, e essas palavras ressoaram profundamente em seus pais. À medida que as horas passavam, as barreiras que antes separavam o casal começaram a desmoronar. Através de Rafael, eles encontraram um motivo maior para se reconectar. A felicidade do filho tornou-se a força motriz que impulsionou Eduardo e Helena a buscar a renovação do amor que uma vez uniu seus corações. As conversas agora eram frequentes e abertas, e com isso, a tensão que permeava a casa começou a se dissipar, dando lugar a um ambiente mais leve e harmonioso. Eduardo e Helena sabiam que o caminho à frente exigiria esforço e compromisso. Mas estavam dispostos a enfrentar o que viesse, juntos. Afinal, a verdadeira riqueza não era medida em bens materiais, mas nas relações e na família que construíam, e eles estavam prontos para redescobrir esse valor. O amor renascia entre eles, como uma planta que brota após a chuva, prometendo florescer e prosperar com os cuidados certos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Ana sentava-se na varanda de sua nova pousada, observando a beleza do horizonte. O cheiro fresco do mar misturava-se com o aroma das flores que adornavam o jardim, criando uma atmosfera de paz que ela tanto almejou. Mas, apesar da serenidade do momento, sua mente vagava por lembranças difíceis. As cicatrizes da luta, das injustiças e das dificuldades ainda estavam ali, visíveis em sua memória, como marcas que moldaram sua trajetória. Ana sabia que cada uma delas a havia ensinado algo importante, eram partes de sua história, não apenas feridas. Ela se lembrava de quando foi acusada injustamente, da dor que sentiu ao ser demitida, e do desespero de lutar por sua dignidade em um mundo que parecia ter esquecido dela. Mas agora, observando o movimento dos hóspedes que chegavam, o calor das boas-vindas e as risadas que ecoavam pelos corredores, ela percebeu que toda aquela dor havia se transformado em força. Aqueles desafios a tornaram mais resiliente, mais determinada. As dificuldades não foram em vão, elas a prepararam para este momento, onde finalmente poderia realizar seu sonho e proporcionar à sua filha uma vida melhor. Enquanto isso, no coração da cidade, Eduardo e Helena também refletiam sobre o que haviam vivido. O episódio do relógio, que parecia tão insignificante à primeira vista, se revelou um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Agora, sentados à mesa de jantar em família, eles conversavam sobre o que aprenderam com os erros que cometeram. Eduardo olhou para Helena e, com um tom de voz sincero, disse: "Acho que nunca percebi o quanto estava focado no que não importava. O relógio, para mim, era só um objeto, mas na verdade, era um símbolo do que eu estava perdendo, você, nós, nossa família." Helena assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e gratidão. "Sim, Léo. E foi preciso um evento tão drástico para que percebêssemos que, enquanto nos preocupávamos com coisas superficiais, estávamos nos afastando um do outro. Precisamos valorizar cada momento, cada sorriso. O que realmente importa não é o que temos, mas quem temos ao nosso lado." Ambos sentiram um alívio ao compartilharem essas reflexões. A conversa sobre os erros do passado tornou-se um momento de aprendizado e união, uma maneira de curar as feridas e fortalecer o vínculo entre eles. Eles estavam determinados a cultivar um novo estilo de vida,
onde a família fosse sempre a prioridade, e as conversas sinceras e significativas fossem parte do cotidiano. À medida que as cicatrizes de cada um se tornavam um símbolo de resiliência, Ana, Eduardo e Helena compreendiam que essas marcas do passado não eram um fardo, mas sim uma prova de suas jornadas pessoais. As lições aprendidas eram agora o alicerce de um futuro mais sólido e significativo. Com um novo entendimento do que significava ser feliz, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, unidos por laços mais fortes e mais profundos do que nunca. O dia estava ensolarado, e a brisa suave do mar acariciava os rostos de Ana, Eduardo e Helena enquanto se reuniam no jardim da pousada. As flores vibrantes ao redor exalavam um perfume doce, e o som do mar ao fundo criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento de celebração. Ana observava os hóspedes sorridentes que desfrutavam de sua pousada, um sonho que ela havia transformado em realidade com muito esforço e determinação. A felicidade emanava dela, como se a luz do sol tivesse encontrado um novo lar em seu coração. Com um sorriso no rosto, Ana se virou para Eduardo e Helena, que estavam sentados à mesa, cercados por pratos coloridos e risadas de amigos e familiares. Olhem para isso, ela disse, apontando para a alegria que a rodeava. Isso é o que realmente importa. O que construímos juntos, os momentos que compartilhamos, são as verdadeiras riquezas da vida. Seu olhar transmitia uma sabedoria adquirida pelas experiências que viverá, pelas lutas enfrentadas e pelas barreiras superadas. Eduardo assentiu, seu coração cheio de gratidão. Nunca pensei que um objeto pudesse nos ensinar tanto sobre o que realmente valorizamos, ele respondeu, lembrando-se do episódio do relógio que quase os separou. Quando nos deixamos levar pelo superficial, perdemos de vista o que realmente importa, as pessoas que amamos e os momentos que vivemos juntos. Ele segurou a mão de Helena, que sorriu em reconhecimento. Helena, com os olhos marejados, acrescentou, estar aqui, agora, ao lado de vocês, me faz perceber que o verdadeiro sucesso não é medido em bens materiais, mas nas conexões que cultivamos. A riqueza que construímos com amor e respeito é muito mais significativa do que qualquer fortuna que possamos acumular. O calor de suas palavras envolveu o grupo, criando um espaço seguro onde cada um poderia refletir sobre suas próprias jornadas. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a cena, Ana sentiu um profundo sentimento de satisfação. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza está nas experiências compartilhadas, nas memórias construídas ao lado de quem se ama. Cada riso, cada lágrima, cada desafio superado se tornava um tesouro inestimável, algo que ninguém poderia roubar. A conversa fluiu livremente, cheia de planos para o futuro e promessas de estarem sempre presentes um para o outro. Naquele momento, os laços que uniam Ana, Eduardo e Helena se tornaram mais fortes, mais profundos. Eles compreenderam que, independentemente das dificuldades que pudessem enfrentar, sempre teriam um ao outro como apoio, como uma verdadeira família. E assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, a verdadeira riqueza se manifestou em suas vidas, a certeza de que a felicidade não se encontra nas posses, mas nos relacionamentos sinceros e no amor que eles compartilhavam. Você já teve ou tem algum sonho que abandonou por causa das dificuldades da vida? Ainda pensa em tomar alguma atitude para transformar esse sonho em realidade? Compartilhe conosco nos comentários. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.